Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula, né? Do segundo bimestre. Hoje a gente vai aprender os tipos de gráficos, tá certo? A gente vai falar sobre os gráficos de barra, sobre eles na horizontal, na vertical e também o gráfico de setores, certo? Mas antes disso, a gente precisa aprender algumas coisas. Lá na página 16 nós temos o seguinte: planejamento de uma pesquisa, leitura e interpretação de gráficos. Aí nós temos uma imagem onde ela dá todas as informações. Eu quero que vocês leiam, porque depois vocês vão ter que voltar para responder essas questões. Bom, na página 16 tem assim: para fazer uma pesquisa, nós devemos começar pelo seu planejamento. A escolha do tema, o levantamento de questões e a metodologia para chegar às conclusões precisam ser pensadas antes. Então, para a gente formar um gráfico, né? A gente tem que fazer um levantamento geral do que realmente a gente quer mostrar naquele gráfico. Por exemplo, quando nós temos época de política, as pessoas fazem um levantamento e a probabilidade de quem vai ganhar aquela eleição, tá certo? Então são feitas várias pesquisas, certo? Depois elas são juntas e aí faz um levantamento geral. Nesse caso, a gente precisa da população geral e da amostra. Nesse caso, a população geral, gente, que eu tô falando, não é a população das pessoas, no caso, assim, toda a população da cidade. A população, quando se trata de gráficos, são os integrantes da pesquisa como um todo. Por exemplo, eu quero pesquisar o grau de dificuldade em matemática de todas as crianças a partir dos 10 anos, certo? Então, no Brasil, então a população seria todas as crianças de 10 anos. Só que se torna quase que impossível uma pesquisa como essa. Então, eu vou pegar só a amostra. Eu vou pegar uma boa parte das crianças com 10 anos e vou fazer um levantamento com elas. Se eu quiser saber numa sala de aula quantos alunos gostam de matemática, por exemplo, se eu não quiser fazer com a população toda, todos os alunos, digamos, do oitavo, dos dois oitavos, oitavo A e oitavo B, se eu não quiser pegar a população toda, eu pego só uma amostra. Eu pego uma quantidade de alunos que não seja o total. Então, população significa o quê? Todo o conjunto. E a amostra é uma parte que dá para você fazer o gráfico, tá certo? Então, nós temos aqui de forma mais científica o que diz respeito à população e à amostra. População é o conjunto formado por todos os elementos com os quais se deseja fazer uma pesquisa. É o público-alvo. E a amostra é o conjunto formado por elementos da população. Se nós temos 100 pessoas, a gente quer pegar só uma amostra, a gente pega 50, 60, 70, não pega todo mundo. Então, isso são população e amostra, tá certo? Tipos de variáveis. Vamos lá. Nós temos os tipos são quantitativa e qualitativa. Quando que é quantitativa? Quando se refere a números. E qualitativas é um certo conceito, uma qualidade. Tipo, as variáveis qualitativas são aquelas que expressam uma quantidade ou um atributo. Não são expressas numericamente. Exemplos: grau de escolaridade, cor dos olhos, cidade natal. E as variáveis quantitativas, elas são expressas por números. Tipo,
tempo diário conectado a uma internet, número de filhos, altura, idade, então isso aí é quantitativa, ok? Bom, gente, agora vamos para gráfico de barras verticais ou de colunas, tá certo? No gráfico de barras verticais ou de colunas, os valores da variável estão representados no eixo vertical. Nós estamos na página 18, tá? Como no caso a seguir. Letra A. Qual é o título desse gráfico? Então, vamos aprender a estudar um gráfico, né? Olhar e entender um gráfico. Então, qual é o título desse gráfico? Assim como em qualquer texto, o título sempre vem em cima. Então, o título desse gráfico é: o que você faz para espantar o cansaço? Letra B. A variável dessa pesquisa é quantitativa ou qualitativa? O que você faz para espantar o cansaço? Então, você está contando o que você faz no seu dia a dia, certo? Você não está dando quantidade, você está dizendo como você faz, o que você faz. Então, é qualitativa. Qual é a fonte desse gráfico? Eu não coloquei aqui, mas a fonte ela vem aqui embaixo. Vocês podem observar que em todo gráfico tem um nomezinho fonte, para saber de onde vieram aquelas informações. Então, a fonte é a revista Saúde é Vital. E letra D diz: e você, o que faz para espantar o cansaço? Aí é uma resposta pessoal, tá bom? Não precisa responder, não. Gráfico de barras horizontais. Vamos lá, gráfico de barras horizontais. A única diferença no gráfico de barra aqui é vertical, porque eles estão em pezinhos assim, né? E horizontais eles vão estar ao contrário, certo? Eles vão estar deitados assim, desse tipo. Então, esses são os gráficos de barra horizontais. Vocês vendo aí, ó, na página 19, tem assim lá em cima: gráfico de barras horizontais. No gráfico de barras horizontais, os valores da variável estão representados no eixo horizontal. Os valores estão aqui embaixo. Veja uma pesquisa com cobertura nacional feita online com 2.000 internautas realizada em junho de 2017. O gráfico é assim: aplicativos de redes sociais que os internautas brasileiros possuem. Então, embaixo vocês têm a quantidade em porcentagem. E na vertical, vocês têm a resposta deles, né? Alguns WhatsApp, outros Facebook, Instagram, Message, Twitter, Skype e assim vai. Letra A diz o seguinte: qual é o título do gráfico? O título é aquele que aparece lá em cima, certo? Aplicativos de redes sociais que os internautas brasileiros possuem. E quantos internautas responderam que não possuem Skype? Vamos fazer aqui, vou mostrar para vocês como é feito. Vejam bem, na imagem que vocês têm aí, no gráfico, certo? Aqui está determinando a porcentagem que possui WhatsApp, Facebook, Instagram, Message. Aí a pergunta da letra B é a seguinte: quantos internautas responderam que não possuem Skype? No gráfico mostra os que possuem, certo? 25% possuem Skype. Então, o que é que eu vou fazer? O total de internautas, o total que foram 2.000,
equivale a 100%, certo? Então, 25% possuem Skype. Então, 100% menos 25% dá 75%. 75% não possuem Skype, possuem outros aplicativos, né? Como a gente vai saber quanto corresponde a 75%? Você faz o seguinte, equivalente àquelas aulinhas que eu dei lá no início da pandemia, certo? Você vai transformar isso aqui em decimal. Como? Você divide por 100, que dá 0,75. E esse valor você multiplica pelo total de entrevistados, que foram 2.000. Então, 0,75 multiplicado por 2.000 dá 1.500. Então, 1.500 não possuem Skype. Vamos agora para gráfico de setores, tá certo? Esse tipo de gráfico proporciona uma melhor visualização das relações entre as partes e o todo, certo? O gráfico de setores é como se fosse uma pizza. Pizza. Certo? E ele vem dividido em várias partes, é bem mais fácil de entender. O exemplo mostra o resultado de uma pesquisa realizada em 2016 sobre a quantidade de rodovias brasileiras duplicadas e pavimentadas. Então, na letra A diz assim: quantos quilômetros de rodovias duplicadas pavimentadas havia no Brasil em 2016? Observem que aqui nós temos todos os Nordeste, Centro-Oeste, Norte, Sudeste e Sul, certo? Todas as regiões do Brasil. Então, cada uma delas está enumerada com os quilômetros de rodovias duplicadas e pavimentadas, certo? Então, a letra A está pedindo quantos quilômetros de rodovia duplicadas pavimentadas havia no Brasil em 2016. Então, havia tudo isso aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai somar 1.204 mais 1.059 mais 194 mais 2.272 com mais 1.492. Que vai dar um total de 6.221 quilômetros de rodovias pavimentadas, certo? A letra B diz o seguinte: qual é a fonte dessa pesquisa? Eu falei para vocês já que a fonte vocês vão encontrar na parte inferior do gráfico de vocês. A fonte é a seguinte: a pesquisa foi vinculada no jornal Gazeta do Povo, mas a fonte de dados é a Confederação Nacional dos Transportes e Ranking Global da Competitividade do Fórum Econômico Mundial. Todas essas informações vocês têm aí embaixo. A letra C diz assim: a variável dessa pesquisa é quantitativa ou qualitativa? Lá no enunciado já diz, gente, é quantitativa. Quantitativa, certo? Gráfico de linhas. Esse gráfico mostra o comportamento de uma variável, no caso a seguir, o valor do dólar em reais no decorrer de um intervalo de tempo. Dessa forma, podemos analisar rapidamente as tendências de aumento ou de redução da variável envolvida.
Letra A diz: sobre o que se trata esse gráfico, né? Tem lá em cima o títulozinho. Se trata do valor do dólar em reais, certo? No período de 7 dias. Vocês estão vendo aí embaixo que tem do 3, 21 do 3, 22 do 3, que vai até 28 do 3. Então, é um período de 7 dias. Letra B. No período considerado no gráfico, o aumento do dólar comercial em reais foi igual ao aumento do dólar turismo? Sim, foi. Porque se vocês observarem as linhazinhas azul e laranja, vocês vão ver que eles tiveram o mesmo declínio, né? Seguiu no mesmo sentido. Percentuais de... Sim, letra B, voltando. Foi de 0,05, tanto no dólar turismo quanto no comercial. E os percentuais de aumento foram iguais? Não. Os percentuais não foram iguais porque o dólar turismo e comercial, eles não tiveram o mesmo valor inicial. Então, nesse caso da porcentagem, não são iguais. Vamos agora para o pictograma, certo? Os pictogramas se utilizam de figuras, as quais representam quantidades e estão relacionadas à variável da pesquisa. Como exemplo, temos o caso de um fabricante de rações que divulgou a quantidade média diária de sua ração, que deve ser dada a um cão de acordo com o seu porte físico. Então, nós temos um cachorro grande, um médio e um pequeno. Lá embaixo no gráfico, tem dizendo que cada potezinho de ração desse corresponde a 50 gramas, tá certo? O pequeno deve comer 4 potinhos, o médio 6 potinhos e o grande 10 potinhos, tá certo? Qual é a quantidade média diária? Letra A. Qual é a quantidade média diária de ração recomendada para um cachorro de grande porte? Então, você vai fazer o quê? Cada potezinho desse corresponde a 50. Só que lá no final, tá cortado aí. Eu não tinha entendido, mas agora eu vi. Aqui tem 9,5. Então, vocês vão fazer o quê? 9,5 vezes quanto? Vezes 50 gramas. Então, 9,5 vezes 50 gramas. Aqui é a letra A. A quantidade média diária da ração recomendada é de 9,5, 475 gramas. Ok? Letra B. Segundo o fabricante, quanto de ração um cão de porte médio deverá comer a mais do que um cão de pequeno porte? É só você fazer o seguinte, você primeiro tem que saber o cão de pequeno porte, ele vai comer quantos? Aqui é fácil de fazer. Se cada um corresponde a 50 gramas, então aqui eu tenho quantas gramas? Eu tenho 200 gramas para o pequeno porte, certo? E o de médio, eu tenho quantas gramas? 100, 200, 300. 300 gramas. A pergunta é o seguinte: segundo o fabricante, quanto de ração um cão de porte médio deve comer a mais que um cão de porte pequeno? Então, tirando aqui, ó, no gráfico mesmo dá para você fazer. Só sobraram
dois potinhos que correspondem a 100 gramas. Então, letra B, 100 gramas. O cachorro de médio porte tem que comer a mais que um pequeno. E por último, a letra C. Vou apagar o quadro. Letra C diz assim: quantos quilogramas, tá pedindo quilo, olha, a ração estava em gramas, mas agora está pedindo quilograma. Quantos quilogramas de ração serão necessários para alimentar um cão de porte médio durante 30 dias? Então, o que a gente viu no pictograma era referente a um dia, certo? Então, em um dia, o cão de porte médio, né? Ele come quanto de ração? Ele come 300 gramas de ração. Em um dia. 300 gramas. 30 dias. Ele vai comer quanto? Você vai fazer 30 vezes 300. Que dá igual a quanto? Ó? Questões terminadas em zero, você esquece um pouquinho o zero, multiplica só o número. 3 vezes 3, 9. Agora você pega todos os zeros. Então, 9.000 gramas. A gente sabe que, olha, como está pedindo em quilograma, a gente tem que transformar em quilograma. A gente sabe que cada 1.000 gramas corresponde a 1 quilograma. Então, 9.000 gramas equivale a 9 quilogramas. Então, um cão de porte médio deve comer por mês 9 quilos de ração. Bom, gente, para a aula não ficar muito longa, né? Vou parar por aqui. A próxima aula nós vamos trabalhar com dados agrupados, certo? Um beijo bem grande no coração. Fiquem com Deus, certo? Tô morrendo de saudade.